Segundo bloco do Visão Técnica está no ar nesta sexta-feira, 27 de fevereiro, hoje com o Thiago Misaka da Omega Invest. Primeiro bloco ele deu uma aula de como identificar a reversão de mercado dentro da metodologia dele e como enfrentar a metodologia versus o emocional, quando um fala uma coisa e o outro fala outra coisa, né? Bom, Misaka, agora vamos analisar os papéis que pediram. Queria começar pelas tradicionais Petrobras e Vale, embora não tenham aquele peso na carteira que já tiveram meses atrás, né? Sim, ainda são sempre um bom pedido. Só pegar quem pediu aqui no Facebook, o pedido de Vale, queria até fazer um adendo, que quem pediu foi o André Crisóstomo. Ele pediu, na verdade, Vale 3 e BRAP 4. A BRAP é a holding que detém participação no capital da Vale, então o gráfico dela costuma ser complementar ao Vale, né? Sim. Então a gente vai analisar a Vale 5, que tem mais liquidez do que as outras, e os papéis costumam acompanhar esse movimento, né? Para análise técnica, vale sempre mais o papel com maior liquidez. Maior liquidez, sem sombra de dúvidas. Bom, Salomão, é interessante a movimentação da Vale, porque nós temos, pelo método Misaka, topo e fundo ascendente, preço acima da média decomprado, então a tendência é de alta, porém, ela ilustra bem o que está acontecendo com o Ibovespa. Nós temos baixo fluxo, a acumulação de função não está tão convicta. Independente disso, tá, da combinação não tá muito convicto e tudo mais, a tendência de alta, eu tenho compra porque meu modelo gerou compra. E é interessante porque eu tô comprado na Vale a 18,90, tá? Mas eu tô vendido, isso no gráfico diário, mas eu tô vendido na Vale no gráfico semanal por um outro modelo quantitativo que se chama Start Now, que é um modelo de diminuição de volatilidade. Eu tô comprado pelo Pivot MM, que é um modelo de volatilidade também no diário, e tô vendido no gráfico semanal. Então no curto prazo você tá comprado, no longo você tá vendido. Exatamente. No curto prazo, digamos, 10 dias úteis eu tô comprado, no longo, digamos, um mês eu tô vendido. Legal. Tá bom? Então a tendência é de alta, viés é comprador, o mercado tem resistência nos 20,10, tá? Se romper isso, vai embora. Só vai romper se entrar fluxo, coisa que a gente não está observando no momento. Legal. No caso de Petrobras, nós temos aqui o mercado zigue-zagueando a média móvel de 20. É uma movimentação lateral, tá? Pelo método Misaka nós temos tendência indefinida e sem viés, tá? O mercado está totalmente sem viés e tendência indefinida. Pela minha metodologia, a gente não vai fazer absolutamente nada. Agora eu chamo atenção para a Petrobras no fluxo. O fluxo é extremamente vendedor, ele é historicamente vendedor. Por isso que eu acredito na perda dessa estrutura de suporte. O mercado tem próximo suporte em Petro em 7,50, depois 5,50. 7,50 deve ser perdido porque o fluxo já denota isso, tá? Eu estou operando esse papel aqui também numa única posição vendida. Estou vendido a 9,52. O mercado fechou próximo disso hoje, né, pessoal? Mas eu tenho várias novas vendas para realizar. Eu tenho vendas nos 803 e 807. Tá? Legal. Se o mercado subir, é importante frisar. Eu tenho compras também. Pelo modelo, eu compro a 10,35 e 10,79. São ranges bem distantes, né? Relativamente distantes. O que mais vamos nós temos pegar aqui? o papel dos bancos. Só ler quem pediu aqui o papel. Rafael Ferreira pediu Itaú e Bradesco. E teve alguém aqui que pediu Itaúsa. A gente não ia analisar Itaúsa, Renan Antunes. Porque Itaúsa, assim como a Bradesco para acompanhar Vale, Itaúsa acompanha Itaú, né? Você tem um ticket mais baixo para entrar na bolsa Itaúsa, vale menos o valor de face do papel. Mas como ele falou que precisa da análise do papel, a gente que está com o coração bom hoje, a gente vai analisar Itaúsa junto com Itaú e Bradesco, né? Vamos lá então. Olha, para começar com Itaúsa, pessoal, prestem atenção porque é muito semelhante o padrão de movimentação de todos os papéis, inclusive de BBS está um pouco mais fraco que eles, mas o padrão é exatamente o mesmo. Pelo método Misaka nós temos topos e fundos ascendentes, preço acima da média, AD comprado é uma tendência de alta. A questão é, deve ir até onde, Thiago? Próxima estrutura de resistência. Nós temos próxima estrutura de resistência para Itaúsa em 10,86, que é topo histórico de Itaúsa. E todos os bancos seguem exatamente a mesma formatação de movimentação de preço. Todos eles... Principalmente os privados, né? Itaú e Bradesco. Banco do Brasil. Banco do Brasil, ele fez essa movimentação do pivô de alta, virou tendência de alta. Eu estou comprado em Banco do Brasil, tá? Assim como eu estou comprado em Itaú Unibanco e TOB4, que a gente vai analisar aqui também. Você vê que o gráfico é bem parecido mesmo, né? Preço acima da média comprado, mesmo gráfico. Resistência 39,10. Eu tenho uma compra em aberto aqui nos 36 e 36 por um modelo de volatilidade que é o Start Now, tá? E no caso do Bradesco, BBDC4, a tendência é de alta, o mercado deve buscar a próxima resistência antes de ter chance de virar para uma tendência de baixa, seria 40,10, né? Aqui eu tô de fora, eu realmente não tenho nenhuma posição para fazer em Bradesco. Mostra também o BBAS, já que você mencionou.
BBAS3 para fechar todos os bancos, pessoal, os principais aí. A gente tem topos e fundos ascendentes aqui, ó, tá? Para muita gente ficou em dúvida se isso era um pivô de alta. Pela minha metodologia, isso é um pivô de alta, me gerando compra, tá? Nos 23,31. Então eu tô comprado a 23,31 no Banco do Brasil pelo método Misaka. Resistência, 29,40 é onde o mercado ia buscar. Agora, eu chamo atenção pro fluxo. O fluxo é fraco. O time é comprador, mas o fluxo tá fraco, assim como o Ibovespa, e só vai subir e buscar a resistência se realmente entrar fluxo no meio do caminho. Então, se for selecionar os 3 maiores bancos, Itaú tá melhor que Bradesco e Banco do Brasil. Sem sombra de dúvidas. Legal. Bom, vamos para o pedido do setor educacional. Átila Costa, vamos ver quem mais pediu. Maurício Dácio, pediram ações da Croton. Alguém mais pediu aqui? Guilherme, muita gente pedindo Croton. Tiago Adelino pediu Croton. Elogiou também o programa, valeu, mais um Thiago aí no programa. Matheus Tavares também pediu ser educacional, falou até essencial analisar pelo menos uma educacional que realmente, principalmente nessa sexta-feira, deram um duro golpe no investidor que estava comprado, teve papel caindo até 30%, acho que foi a Anima. E, bom, vamos analisar a Croton, que é a maior do setor, e a Ser também, que foi um pedido dos nossos espectadores. Vamos lá, pessoal. Eu vim avisando, né, a todo mundo que o setor educacional estava muito fraco por conta do fluxo. Isso daqui vai ilustrar muito bem, tá, Salomão, a questão do Ibovespa, a questão da BBAS, todos esses papéis, a gente vai ver os Minas também da mesma forma. O mercado estava subindo, tá? O mercado das educacionais subiu com uma volatilidade elevada, com um ganho de volatilidade, porém, a estrutura de volume não acompanhou essa alta. Lembra que eu falei no início, no primeiro bloco, o que é o combustível do mercado? É o dinheiro. Então, se não tem fluxo, a gente não tem uma subida, uma movimentação sólida. Nesse caso, uma movimentação altista. Então, como não houve fluxo, o mercado voltou abaixo da média móvel de 20, o fluxo virou vendedor. Eu não tenho uma tendência de baixa estabelecida ainda na Cross, porque não há topos e fundos descendentes. Mas se o mercado fechar abaixo do fechamento desse dia, que foi 9,60, nós montaremos um pivô de baixa e a estrutura segue de queda. Isso vale para CROT, isso vale para ANIM 3, tá? A estrutura é de queda. Mercado, inclusive, de ANIM hoje fecha abaixo do fundo anterior, desenvolvendo o pivô de baixa. Mercado agora deve seguir em queda até a próxima estrutura de suporte. No caso da ANIM... Eu acho que ela nem tem. Acho que é mínima histórica. Mínima histórica, né, pessoal? Vamos então olhar, não há suporte. Vamos olhar a Ser também? Vamos lá. SEER3. Pessoal, a estrutura é de queda, ó, o mercado pivota para uma baixa hoje. Olha que interessante isso. Se essa formação de congestão tivesse acontecido abaixo da média móvel de 20, seria uma oportunidade de venda pelo método Misaka modelo de explosão. Por quê? O mercado segue numa tendência de baixa, perde volatilidade, quando a gente olha para as bandas de Bollinger, elas fecham, né? E rompe a favor do suporte, né, a favor da tendência, que é uma tendência de baixo, rompe o suporte, a favor dessa tendência com um belo fluxo vendedor. Isso aqui só não é venda pelo meu método, porque a congestão aconteceu acima da média. Se tivesse acontecido abaixo, eu estaria vendendo hoje, no fechamento do dia. É bem legal essa sua explicação sobre a importância do fluxo no mercado, né? A gente às vezes negligencia isso quando faz uma análise. Até uma sugestão para o próximo artigo do Renato, seu parceiro, sim. que hoje estreou o blog aqui no InfoMoney. Renato Falcão estreou o blog, dê uma olhada no artigo, é bem legal. Inclusive, esse artigo vem de encontro com o que a gente estava falando, né, pessoal? Sobre estratégia, né, é uma coisa, e metodologia é outra. Para onde o mercado vai no médio e curto prazo é uma coisa. O que dá dinheiro é o modelo que você está operando, a estratégia em si. Né? Então, nesse caso, por isso que teve a virada do Ibov, por isso que agora a gente tem várias posições na ponta compradora com essa virada da tendência. A gente vai deixar o blog linkado aqui junto com a matéria. Vocês, e debaixo do vídeo, né? Vocês podem acompanhar, dar uma lida também, que está bem legal. Próximo papel, vamos para o setor elétrico. Bora. Pedidos de monte. O Kleber pediu Transição Paulista, faz tempo que peço. Vamos analisar, Kleber, pode ficar tranquilo que hoje chegou a sua vez. O Pedro Fabre pediu BR Properties, mas a gente vai analisar a Eletropaulo aqui. E, bom, você também tinha falado de CEMIG, né? CEMIG. Não sei se alguém... Acho que teve bastante gente que pediu. Vamos ver quem foi aqui. O Diego Megda e Marcos Vasconcelos. Bom, vamos analisar esses três, começando por Eletropaulo. Olha só, a LPL, pessoal, segue numa tendência de alta, o mercado fez um pivô, topo fundo ascendente, preço acima da média, o fluxo melhorou bastante, tá? Diferentemente dos outros papéis que virou para uma tendência de alta com fluxo pequeno, a LPL especialmente virou com fluxo bom. Isso é um fluxo convicto. Isso, pessoal, gera convicção altista até a próxima estrutura de resistência. A LPL guarda a resistência em 9,70, mas a resistência mais significativa para esse papel
fica aqui em cima, tá? Em 11,70 e pouco, se não me engano, 11,61, tá? Eu sigo comprado, inclusive, em LPL, a 9,19, nessa linha vermelha aqui. Legal. Vou dar uma olhada aqui agora na TRPL 4. Esse papel vai embora, pessoal. Eu já venho falando isso há algum tempo. Para quem acompanha as minhas análises sabe que a tendência ela era de alta desde que rompeu esse pivôzinho aqui, né? Esse gráfico não está ajustado, né? Desde que rompeu esse pivôzinho, nós temos uma tendência de alta estabelecida e o rompimento da resistência. A próxima resistência para a TRPL é R$ 58,00. Então o mercado tem toda a condição de ir até 58. O fluxo está extremamente comprador, tá? Se a gente olhar para a estrutura de fluxo, é um fluxo histórico. O problema desse papel, Salomão, é que é um papel muito complicado. Do ponto de vista de volatilidade, ele tem uma volatilidade errática, é um papel que faz gaps, uma liquidez mais ou menos, né? E fica zigue-zagueando a média móvel de 20. É o tipo de padrão de papel que eu não gosto de operar, mas vai embora. Legal. CEMIG? A nossa CEMIG. Pessoal, CEMIG 4 rompe média móvel de 20 para cima com fluxo comprador. Então, o viés é comprador, a tendência é indefinida. Muita gente comprou essa estrutura de rompimento. Por que eu não compro aqui? Porque não há topos e fundos ascendentes, o que não me garante uma tendência de alta. Se eu não tenho tendência de alta, pessoal, é bem provável que no curto prazo eu venha ver alguma correção até a média móvel de 20. E aí, se houver a retomada da pressão compradora superando a estrutura de topo, eu penso em compras. Ao meu ver, CEMIG deve frustrar esse viés altista, deve reverter para uma tendência de baixo e buscar os 10,20 que é próximo estrutura de suporte. Eu estou falando isso desde que o papel perdeu os 17,50, né? Para quem lembra lá, virou tendência de baixo. Se a tendência é de baixo, vai próximo suporte 10,20. Legal. Okay? Bom, vamos pegar os últimos papéis. Você comentou os Minas e pediram CSN. Vamos pegar esses dois papéis do setor siderúrgico? Ótimo. Acho que são duas boas pedidas. Sim, os Minas, pessoal, é um papel interessante porque ele está revertendo tendência, tá? Eu tenho uma compra, inclusive, eu abri uma compra na semana passada em Uzi Minas. O mercado fez aquele pivô de alta, topo fundo ascendente, preço acima da média decomprado. Eu fiz a compra pelo modelo a 4,01. Aí você me pergunta, Thiago, o que você acha? Eu acho que não vai, tá? Meu sentimento agora é subjetivo. Por quê? A questão do fluxo, pessoal. O mesmo fluxo que está devagar no Ibovespa, que está ausente na CSN, está ausente na maior parte desses papéis, está falhando, por isso que eu acredito que eles não vão. Mas o modelo gerou compra, como eu mencionei, o modelo é soberano. Eu fiz a compra a 4,01, chamei compra para o pessoal a 4,01, tá? Com objetivo em 5,02. Se a tendência é de alta e se realmente entrar fluxo no meio do caminho, pessoal, atenção aos Minas. É um papel que pode vir buscar a próxima estrutura de resistência. Lembra? 8,83. Então, esse papel tem um potencial de alta de 120%. O que vai determinar se ele vai ou não é o fluxo, que por hora está muito incipiente. Vamos olhar a CSN também? No caso da CSN, eu estou comprado, pessoal, pelo modelo no gráfico semanal, tá? No gráfico semanal, pelo modelo Start Now, eu sigo comprado aqui a 4,69. O mercado já vai me oferecendo 10% dentro de um modelo de volatilidade. Houve uma grande diminuição de volatilidade no final de fevereiro, no início de fevereiro, tá? E aí a gente montou uma posição comprada aqui. No gráfico diário, a estrutura está indefinida. Eu tenho preço acima da média, a decomprado, mas eu não tenho topos e fundos ascendentes, portanto não tenho uma tendência clara. Aqui, provavelmente, o mercado vai frustrar essa movimentação altista, dado que o fluxo é pior que a própria Uzi Minas. Tá? Então o mercado deve ir para baixo e deve perder o suporte em R$4. Legal. Bom, vamos pegar o último papel? Deixar você escolher, Misaka. Tem ALL e Embraer. Vamos dar uma olhada aqui na Embraer, que é um papel que chama atenção em BR3, né? Muita gente está querendo vender o papel porque o papel está no topo histórico e tudo mais. Acredito que ele não esteja na base. Está aqui. Então, é um papel que muita gente está querendo vender porque testou o topo histórico, né? Fez uma forte barra de queda. Pessoal, não estaria errado pensar em vender a Embraer. Não é o tipo de movimentação que eu opero dentro do meu modelo. Nós tínhamos aqui um viés altista preso acima da média decomprado, mas o papel perdeu a média móvel de 20, o AD ainda está comprado e não há topos e fundos nesse papel. Ou seja, não há uma tendência clara. É o tipo de movimento que é tendência indefinida e sem viés. É por isso que eu não recomendaria nenhuma posição vendida e nenhuma posição comprada nesse papel. O que é pertinente observar é que, historicamente, esse papel faz o seguinte movimento. Acompanha comigo. Nós temos topos e fundos ascendentes. Sempre que o papel rompe uma estrutura de topo, ele volta em linha reta para baixo. Ó. Topo e fundo ascendente, rompe topo, volta em linha reta.
Topo e fundo ascendente, rompe topo, volta em linha reta, sempre frustra um pivô de alta. E aqui a gente teve uma movimentação de topo fundo ascendente e agora vem a frustração. É uma frustração que deve ser uma movimentação em linha reta para baixo para ganhar fôlego e subir de forma estúpida para cima. É assim que o papel se move. Legal. Bom, para quem gosta da metodologia Misaka, qual é o horário que você faz o Show Me the Money, pessoal? A gente faz todo domingo e segunda-feira, tá, pessoal? No domingo a gente faz durante a noite, das 8 às 9 da noite. Eu sempre tô com vocês lá, a gente tá analisando, conversando, olhando as estratégias, passando calls ao vivo. E na parte da manhã, na segunda-feira, das 9h30 às 10 também. Legal. Bom, gostaria de agradecer. A gente analisou, acho que quase 15 papéis hoje. Foi bem legal esse programa. Foi ótimo. Espero que o pessoal aproveite e faça bastante dinheiro essa semana. E espero que você volte mês que vem também. Fechou, vamos lá. E você aproveite os trades que a gente passou. Tenha uma boa abertura de mês agora em março e na sexta-feira que vem a gente se vê com mais um Visão Técnica. Até lá.